Bom dia, meus amigos, tudo bem? Muito prazer falar com vocês através da minha página no Facebook, Daniel F. Camilo, e do meu canal no YouTube, Daniel Camilo. Hoje nós estamos aqui com duas figuraças da política nacional, dois representantes magníficos que faz jus à direita pura. O meu amigo aqui, Beto Okazaki, que é um pré-candidato a deputado estadual no Paraná, né, que está sempre falando comigo, e hoje aqui nós trazemos, que é membro também da Lux Brasil, como eu, e hoje nós temos a honra aqui de trazer o fundador da Lux Brasil, Emílio Del Sóquio. Bom dia, Emílio, bom dia, Beto. O Beto começa aí, Beto. Pode ser. Bom dia, Emílio, bom dia, Daniel. É um prazer mais uma vez estar aqui e agora com o Emílio Del Sóquio, e estivemos com ele aí no evento sábado passado em Palma Sola, excelente evento com grandes lideranças conservadoras do estado de Santa Catarina, né? Estivemos na ocasião com o Jorge Seife, com o Jorginho Melo, com o Zé Trovão e o Emílio Del Sóquio, né? São 4 ícones que estavam ali no mesmo lugar. Para nós foi um privilégio, mais do que um prazer, foi um privilégio estar ali compartilhando com aquelas pessoas. E podemos hoje também, através do Emílio, das palavras dele, poder expressar todas as estratégias e também tudo aquilo que representa hoje a Lux dentro desse cenário. Porque a Lux vem agora somar forças compatriotas para estratégias de reeleger o Bolsonaro como nosso presidente e colocar nas assembleias legislativas dos estados e na Câmara Federal, Senado, governos de estado, ajudar a fazer apoiamento a conservadores e a gente consiga colocar o máximo de conservadores nessas cadeiras importantes que vão dar respaldo ao governo Bolsonaro. É isso aí. Emílio, seja bem-vindo. A gente gostaria que você explicasse como foi criado a Lux Brasil, qual que é a sua definição e objetivo para os nossos seguidores aqui, internautas, entender qual é esse movimento da Lux Brasil. Buenas, pessoal. Ocorre que nós estamos no meio de uma revolução. Nós não estamos falando de política. E acontece que, quando os militares saíram daqui, o Fernando Henrique assumiu o comando do Brasil e começou a implantar o comunismo. E eles são muito bons. Comunistas, eles falam bonito. Eles falam tão bonito que tem gente que acredita que Fernando Henrique não é comunista. Olha só como eles falam bonito. Eles não falam palavrão, eles falam bonito. Nós tomando no rabo e acreditando que ainda eles não são comunistas. Então, de lá para cá, nos anos 90, tiraram a Educação Moral e Cívica, o SPB, que era exatamente para o povo não entender o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu. Então, de lá para cá, foi um desastre total, porque o Muro de Berlim não caiu, veio para cá, aqui na América do Sul. E então, com o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, todo mundo começou a perceber que tinha algo de errado no ar. E é aí que entra a figura do Bolsonaro, que desde 2014 a gente já vinha acompanhando ele. Em 2015, ele saiu para a primeira cidade que ele escolheu para iniciar a sua campanha como oficial, como candidato a presidente, foi em Blumenau, na Oktoberfest de outubro de 2015, em Blumenau. Isso seria no sábado. Na sexta-feira, então, eu recebi ele em Balneário Camboriú. Então, eu fui o primeiro a receber o Bolsonaro como o primeiro a ser já como candidato à presidência. Foi aqui em Balneário Camboriú. E de lá para cá, eu venho apoiando ele. Não sou candidato, não quero ser candidato, não preciso ser candidato. Eu quero ajudar isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero ajudar isso aqui. E aí, de lá, por isso que eu sempre digo, né? O Bolsonaro não é de extrema-direita, é de extrema necessidade. Mas como o peixe não percebe a água, o peixe, se pudesse lá fazer uma entrevista com o peixe, peixe, o que você acha da água? O peixe vai te olhar assim, do que tu está falando? Ele não percebe a água. As pessoas não percebem que o comunismo está vindo, e tem gente que pensa que o comunismo vai vir com fuzil, com tanque de guerra, porque eles são muito sutis. Eles não perceberam que que o comunista trocou o fuzil por uma caneta. E nessa história toda, fizemos toda a campanha para ajudar o Bolsonaro, e depois disso veio
quando terminou e ele ganhou, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, ficou no ar o seguinte, tá, e agora? Estamos igual aquele cachorro que corre atrás do carro, e aí o carro para, e tá aí, eu vou fazer o que agora? Foi aí, então, que a gente decidiu criar uma associação que tivesse exatamente explicar o que é o comunismo e o que é aquilo que seria a libertação. Por isso, quando eu coloquei esse nome de luz, porque eu queria algo mais dinâmico, mais abrangente, não ficar direita, não ficar esquerda, centro, não é nada disso, é algo muito mais abrangente. E é por isso que a gente criou, eu coloquei esse nome de lux, que é luz em latim, tanto que fiat lux, em latim significa faça-se a luz. E aí, logo em seguida da eleição, a gente criou essa associação, hoje já estamos em 300 e poucas cidades pelo Brasil, e a ideia é exatamente continuar e criar um movimento, essa associação criar um movimento de pensamento ao contrário do comunismo, não é? Porque aí então surgiu a Lux, é o que está acontecendo. Graças a Deus tem várias pessoas que estão começando a entender a profundidade do que significa Lux Brasil. É isso aí. Bom, você falou uma verdade, né? Muitas pessoas não entendem que Fernando Henrique praticamente foi um precursor dessa fase, dessa era moderna do comunismo e socialismo junto, né? E aí inventaram um nome chamado progressismo, né? Para esconder toda essa fase do mal, né? Toda essa carapaça que assola os países, né? Quem adota isso, trazendo a miséria, a falência do Estado, né? Fernando Henrique, para muitos, foi endeusado como o cara das privatizações, o cara que trouxe a economia, que derrubou o hiperjuros, né? Mas não foi isso. Ele estava ali, de outra forma, vendendo o Brasil e aparelhando o Brasil. Todo mundo sabe que ele, em 82, subiu nos palanques do Lula, no ABC dos sindicatos, quando ele era ali, como que eu vou te dizer, suplente de senador, né? Se eu não me engano, era do Franco Montoro, né? Ele foi suplente de senador do Franco Montoro aqui em São Paulo, mas estava pisando nos palanques comunistas do Lula, ali dentro de sindicatos. Então, ninguém sabe dessa versão, né, Emílio? Né, Beto? Ninguém sabe desse teatro das tesouras. E agora se confirma, né, quando o Alckmin vira o vice do Lula. Para muitos, era impensável que ele ficasse na mesma chapa, mas não. Para a gente que é um pouco entendido de política, isso aí a gente já sabia faz tempo, esse namoro desses dois pilantras, né? E dois bandidos lá, né? Um envolvido, o vice envolvido nas tramalhas do Rodoanel, do metrô, e o outro assaltou o Brasil, como a gente sempre soube, né? Então, aqui, ô Emílio, Beto, justamente o título da nossa live, o perigo do já ganhou, né? É muito importante, Emílio, parabéns pela iniciativa. São associações como essa que segura realmente a instalação de um sistema de miséria, né? Até porque nós já estamos cercados na América Latina. E o Beto também, que está aqui conosco, a gente vem sempre falando disso daí, da ineficiência dos candidatos. E isso, Emílio, é culpa dos candidatos que nós temos também, né? Eu venho falando aqui que a direita no Brasil ainda é um movimento que está começando, precisa se reunificar e voltar ao rumo, né? Porque a gente teve muitas perdas, muitas traições, e através da Lux é isso que a gente quer fazer. Concentrar, reunificar a direita, trazer uma direita pura. Não uma direita puritana, né, Beto? Porque não tem ninguém santo nesse mundo, mas pelo menos coerente e seguir com missão, que é expurgar os vagabundos, os preguiçosos e aqueles que estão surfando no engajamento de internet do presidente Bolsonaro. Então, essa, pelo menos a minha, acredito que é a nossa, essa é a principal missão, não só nessas eleições, mas como
em todas que vierem, porque a gente está falando de um projeto Brasil, né? Pátria, não é estrito senso, é lato senso. E é isso que a direita hoje, ela meio que esqueceu, né? Está muito individualista. Então a gente vem sempre chamando a atenção para que o eleitor tome cuidado para a gente não estar votando em tiriricas melhorado, não é isso, Beto? É isso mesmo. A gente tem percebido, conversando com algumas pessoas que têm contatos com pré-candidatos, e a gente está percebendo a falta de posicionamento, né? A intenção deles é transitar de todos os lados para que ele consiga uma quantidade maior de votos, talvez. A estratégia dele é ficar na isentosfera, né? E é um momento em que a gente não pode negociar nossos princípios, nossos valores, nosso posicionamento a gente não pode negociar. Agora é a hora de você, ou você é, ou você não é. Nós não podemos deixar de ter esse posicionamento e deixar muito bem claro como que a gente pensa, porque a hora que você ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, ou no Senado, você vai ter que, se você é da direita, você tem uma pauta muito boa a seguir, que são as reformas, né, que nós precisamos fazer no Brasil, reformas estruturais que o Bolsonaro já tinha como plano de governo, e nós tivemos aí presidente da Câmara, antes do Lira, que sentou em cima, né, o Maia sentou em cima da agenda do governo e não deixou isso andar, não rodou. Os governos do Estado, poucos deputados estaduais dos estados se levantaram contra seus governadores, muito pouco, ficou uma voz muito fraquinha. Então, aqui no Paraná, nós temos 54 vagas de cadeiras, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu não quero estar sozinho com 53 conservadores lá, o único conservador com 53 esquerdistas lá. Eu quero equalizar, eu quero ter força, eu quero estar com muitos companheiros de direita, conservadores, né? Não atentem para a palavra companheiro segundo a esquerda, tá? Segundo o PT. Nós queremos conservadores se apoiando para que, se o governo do Estado, como aconteceu na pandemia agora, se levantarem contra o presidente, permitir que o STF burle, como aconteceu, tirando o poder de decisão de atos na pandemia que foi tirado do presidente Bolsonaro, nós tenhamos deputados estaduais nas bases dos estados para não deixar que isso aconteça. Então, é muito importante agora o eleitor entender: você é de direita ou você é de esquerda? E outra coisa, tem gente que chegou ontem em partidos de direita e até antes de ontem eram de extrema esquerda, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso também, né? O presidente do partido, desesperado para fechar a chapa, para ter tudo certinho lá, pegou cara que estava em mandato aí em partido de esquerda e colocou no partido de direita, tá? Tinha cara que era do PDT e que hoje está no Republicanos, como o nosso, entende? E aí, assim, esse cara ainda não foi provado. Ele tem que comer alguns quilos de sal com a gente para a gente saber se ele é conservador mesmo. Esses são os aproveitadores, né? Os mamadores de engajamento. Infelizmente, muitos desses vão se eleger e vão estar lá para fazer nada, representar nada. Como você mesmo disse aí, as pessoas falam muito de deputado federal, senador, mas esquecem dos deputados estaduais e vereadores. Muito poucos congressistas a nível estadual se levantou contra os seus prefeitos e contra os seus governadores, né? Não fizeram nada, um só piquete para impedir que eles fechassem os comércios e até agredir pessoas que tentavam ali vender algum produto como ambulante para tentar colocar comida dentro de casa. Porque é o seguinte, Emílio e Beto, essa narrativa aí, essa versão que as pessoas dizem, olha, os prefeitos e os estados, eles ajudaram a população diretamente administrando o dinheiro do governo federal. Conheço muito município que não recebeu nada, que morador não recebeu nada porque não foi repassado. Então, Emílio, a nossa preocupação hoje aqui, com esse período eleitoral de 2022, são os falsos profetas, como a gente teve a desilusão de Frotas, de Joyce, a própria Janaína Pascoal, que pisou no tomate pra caramba, entendeu?
e como é que a gente fica. Por isso que é importante, Emílio, você estar aqui para fazer um chamamento para a Lux Brasil, estar apoiando os seus pré-candidatos, que a gente esteja alinhado no seu pensamento, Emílio. Repito, nos anos 90, o Fernando Henrique tirou o SPB e Educação Moral e Cívica. Caiu aí? Continua? Não. Tá tudo certo, Emílio. Pode continuar. Vocês entenderam? Nos anos 90, tiraram a Educação Moral e Cívica e o SPB. Exatamente para o povo não entender como é que funcionam os três poderes, para que serve a bandeira, para que serve o hino, para que serve as fronteiras, para que serve as Forças Armadas. E de lá para cá tirou-se todas para exatamente ficar o pessoal fazer o que quiser. E ainda se entrasse alguns candidatos e não fizesse nada, menos mal. O pior é que comunista, a primeira coisa que um bêbado fala, não estou bêbado. A primeira coisa que um comunista fala, não sou comunista, é mentira. É mentira. A doutrina comunista começou há mais de 30 anos atrás. Então, tem toda uma história por trás. Estão infiltrados para cumprir missão comunista. A principal missão comunista é travar o pessoal que não é comunista. Aí chega lá, os deputados, vereadores, prefeitos e senadores vão lá na hora de votar e votar nas pautas contra. Nem sabe o que é, mas contra. É contra o Brasil, mas é a favor da missão comunista. E é aí que o povo tem que estar ligado, né? Mas uma coisa que eu fico bastante contente, já relativamente contente, que eu estou no meio dos caminhões, nós temos Lux do Acre, Belém, aqui em Natal, ou aqui mesmo em Uruguaiana, o Brasil inteiro está conectado, e você para agora, qualquer caminhão, você, meu amigo que está me ouvindo aí, para, e qualquer caminhoneiro que passar, o primeiro caminhoneiro que passar na sua frente, pare e pergunta para ele, meu amigo, você sabe quem são os 11 do STF? Sim, ele sabe quem são os 11 do STF. E quem são os 11 jogadores de futebol da seleção brasileira? Ele não sabe. Então isso é muito bom, esse é o lado positivo. Está todo mundo tão ligado que a pessoa já sabe que existe STF. Olha só, a pessoa nem sabia que existia. Agora temos aula de SPB, Educação Moral e Cívica, ao vivo, sentindo na pele os efeitos do que é a foice e martelo. Por isso que uma das propostas da Lux, a número 7, se eu não me engano, ou 6 ou 7, é tratar o comunismo igual ao nazismo. Esse pessoal fica falando de Hitler, mas ele matou o Stalin, matou e continua matando cinco vezes mais que Hitler. Temos que falar sobre Hitler para expor Stalin. Eles ficam metendo pau, mas tem que ser tratado igual. Nazismo e comunismo são iguais. Tem que falar. Quanto mais eu falo sobre Hitler, mais o pessoal fica, mas o que tu tá falando? Tu é nazista? Negativo. É pior. Você é contra isso daqui? Pois é. Foice, martelo, mata e continua matando 5 vezes mais. Tem que falar. Porque aquele senhor, aquela senhora que tá lá, ele nem sabe. Che Guevara é um jogador de futebol, né? Stalin é um ator de cinema, né? A pessoa nem sabe o que é isso, mas sabe sobre Hitler. Então, quanto mais fala sobre Hitler, tu traz, pois é, essa foice e martelo, mata mais e continua matando mais que 5 vezes que Hitler. E lá na escola, agora, nesse momento, tem um bando de bosta camuflado de professor. Professor é uma palavra mágica, não é para qualquer um. A palavra professor, como médico, ou como pastor de igreja, não é para qualquer um, é um negócio sagrado. E aí eles se camuflam de professor, camuflam de médico, camuflam de pastor e começa a dar aquela doutrina da foice e martelo. Só que não falam da foice e martelo, eles são capciosos, eles vão falando, e chega lá, votam, entram e lá no Congresso, lá eles começam a travar quem é conservador. E aí tem uma coisa curiosa, que parece que a palavra conservador é uma coisa retrógrada, uma coisa que é do tempo dos coronéis, onde o homem mandava na família e todo mundo tinha que calar a boca. Esse é o problema, essa palavra conservador, nós temos que melhorar o nosso marketing. Ao longo do tempo nós vamos chamar uma palavra melhor, porque do outro lado a palavra progressistas. Eles são progressistas, eles falam bonito, né? Isso é igual propaganda de cigarro. Comunismo é igual propaganda de cigarro. Hollywood ao sucesso. Marlboro, todo mundo fumando, mas é uma bosta que ninguém mostra. Comunismo, o marketing do comunismo é igual cigarro. Não tinha para ninguém. E você sabe que até o ano 2000, fumava até dentro do avião. Porque
Qual o problema de fumar? Quem não quer fumar, se retire. As propagandas eram espetaculares. As melhores propagandas. Olha, não sei o que era mais melhor, propaganda de automóvel ou propaganda de cigarro, mas não era problema. Então, o comunismo é a mesma coisa. Nesse momento, precisamos colocar pessoas que têm o pensamento contra o comunismo, exatamente para, na hora da votação, e vejam, o problema do Bolsonaro está sendo travado. Toda vez que ele propõe alguma coisa lá, eles travam. Não porque eles não estão preocupados com o Brasil, e sim pela doutrinação comunista, que esta merda mata e continua matando 5 vezes mais que Hitler. Verdade, Emílio Dalsoni. Veja bem, eu costumo sempre dizer que a nossa democracia deu errado. Deu errado porque quando estava sendo promulgado, escrito, montado a nova Constituição de 1988, estavam lá Fernando Henrique, Lula, José Serra, Geraldo Alckmin, a Benedita da Silva, a Fife Domingues. Olha a lista de bandidos. E aí me falaram uma coisa aqui, Emílio e Beto. Não falaram nada que eu li isso, né? Isso inclusive está no site do governo, da Câmara, da História. Naquela época, o governo enviou, parece que, 5 milhões de formulários para a população participar da criação de questões da Constituição, mas recolheram apenas 70%. Naquela época, o Brasil ainda tinha muita gente no interior, né? Não estava muita gente, não era aquela revolução da cidade ainda. Já está falando de 1988, né? Por mais que as metrópoles já estavam pujantes, ainda tinha ali, se eu não me engano, 30% ou 40% da população brasileira que viviam mais ali no interior. E olha só, eles sabiam que a população dentro dos rincões do Brasil não sabia escrever, não era letrado, não tinha ali um costume com as leis e com as questões constitucionais do passado para estar contribuindo com as suas fichas, né? Mesmo assim, levaram 70 mil fichas para tentar contribuir com a Constituição de 88. E você vê que foi uma Constituição defasada, mal construída, que hoje eles usam, né, as brechas e utilizam um documento que é a Carta Magna, que não poderia ser interpretada, era para ter seguido no pé da letra. Cláusulas pétreas, né? Cláusulas pétreas que jamais poderiam sofrer algum tipo de alteração, mas inventaram a tal das PECs, projetos de emendas constitucionais, tudo para fazer as alterações. Ou seja, Emílio, eu tenho na cabeça que caso o presidente, óbvio, né, tenho certeza que ele vai se reeleger, né? Eu falo assim, caso possivelmente, hipoteticamente, venha a perder, porque nós sabemos que tem muita coisa contra, né? É a tal da suspeita das urnas, é a tal das ferramentas constitucionais que eles querem criar ali para impedir ou até mesmo cancelar possivelmente a chapa do presidente, porque nós sabemos que a briga dele, a luta deles, é para quem sabe não deixar nem disputar ou nem assumir, né? E através de outro mecanismo superior a estar as urnas, né? Mas eu falo que é o seguinte, que a democracia no Brasil, ela não deu certo, precisa recomeçar. E recomeçar como, Beto? Como, Beto? Como, Emílio? Recomeçar com um novo período constituinte e a gente reescrever a Constituição. E uma das cláusulas pétreas da nossa Carta Magna é proibir o comunismo e o socialismo. Por quê? Porque isso não deve ser endeusado. Isso não deve ter uma naturalidade democrática. Isso não entra no pluralismo partidário, porque nós estamos exaltando, Beto, uma coisa que já matou mais de 200 milhões no mundo, continua matando através da fome, através da opressão, né? Através da desgraça. Venezuela, Coreia do Norte, entre outras coisas, né? Então é isso. Uma das minhas pautas é, quem sabe a graça alcançada é estar fazendo lobby em cima disso daí, é criminalizar o comunismo e o socialismo, porque nós vivemos num sistema capitalista.
É cruel? É veroz? É, mas é para quem tem coragem. Porém, o capitalismo, né, Emílio, ele dá ali a liberdade para a gente ser ou um mendigo, ou ter uma vida normal, ou ser uma pessoa extremamente rica, porque a vida não é para amadores e nunca foi, Beto. Desculpa me alongar aí, Beto. Não, é que é o seguinte, eu vi um comentário aqui agora, deve ser um esquerdista que escreveu por que o Bolsonaro foi buscar pinico lá na Rússia. Não sei se vocês conseguem puxar de novo o comentário aí. É normal, comunista cumprindo missão comunista. Não percam tempo com zumbi. Zumbi esquece, é um zumbi. Não perca tempo. Vamos se ater àqueles 30% que estão em dúvida. Essa é a nossa pauta. Aqui, é interessante colocar isso, porque zumbi já perde, toda família tem um zumbi, eu tenho, você tem, todo mundo tem um zumbi na família. São esses 10%. Já perde porque está roubando teu tempo. Então nem perdam tempo com zumbi. Uhum. Mas assim, para alguém não. Mas só para constar que o Bolsonaro fez um acordo lá e é o que vai salvar o mundo de uma crise alimentar declarado pela OMS já. A OMS declarou que o Brasil, através do Bolsonaro, está salvando o mundo de uma crise global de alimentos. Os Estados Unidos, através do presidente Biden, queriam fazer sanções à Rússia, e quando eles perceberam que iam ficar sem a matéria-prima também para o agronegócio americano, eles começaram a tentar fazer os pedidos por baixo dos panos. Eles começaram a fazer isso escondido, porque eles pediram sanções à Rússia, mas bem no fim precisaram pedir também os recursos para o agro, que o Bolsonaro foi lá, organizou tudo isso, e hoje o mundo está salvo de uma crise alimentar por causa do Bolsonaro fazer esse acordo lá com a Rússia. E aí você vê um comentário de uma pessoa que talvez não leu o suficiente sobre o assunto, né? E pode, às vezes, pegar uma pessoa ignorante e que vai acreditar igual ela aí, não é mesmo? Fica na bolha, né, Beto, né, Emílio? Isso é verdade. Para quem está inteirado na política, sabe o que está acontecendo, não tem muito tempo, se eu não me engano, tem 2 ou 3 semanas, que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele autorizou, né? Ele autorizou que fazendeiros plantassem dentro das suas áreas reservadas, né? Que toda área lá, a fazenda, precisa ter 20% de área preservada, né? Da mata nativa lá. E por que ele fez isso? Por causa que a segurança alimentar estava em risco. Eles temem que fiquem sem alimento, né? Que o desabastecimento chegue também nos Estados Unidos. Então, prevendo, né, o desabastecimento alimentar, numa estratégia de você assegurar, né, o alimento, ele autorizou que fazendeiros acabassem com suas reservas de 20% de mata atlântica, né? Mas olha só, eu também fico pensando sobre isso, e parece que aqui no Brasil são 30% de mata, não é isso? Como é que é? Com exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil também tem ali a sua parcela de preservação dentro das propriedades privadas, né, dentro da fazenda. Se eu não me engano, é 30%, né? Isso, depende da região. Tem estados que é 30% até. Mas você encontra também propriedades que a pessoa preserva 70%. E esse agricultor, ele paga o imposto sobre a sua terra do 100%. E ele produz em 40%, 30% da área, 80%, né? Só que ele paga o imposto, e aí a ideia é que ele esteja preservando o meio ambiente, né? E ainda é criticado muitas vezes o agricultor que está agredindo o meio ambiente. E é o cara que mais conserva. Por exemplo, eu na minha casa não tenho 20% ou 30% de reserva ecológica aqui na minha casa, né? O produtor rural lá tem, e ele paga o imposto sobre tudo isso. Então, até uma sugestão de pauta para você, Daniel, como é um pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos e também com o apoio e a chancela da Lux Brasil, uma sugestão de pauta, que os nossos agricultores, né, venham receber subsídios por ter que pagar imposto sobre 100% da terra e estar preservando para mim. Porque eu não preservo, ele tem mata lá que ele está pagando imposto sobre a sua terra
para preservar essa mata, e ele precisa receber, então, por estar fazendo isso. Então, o agricultor deveria ter um incentivo, uma ajuda do governo, porque ele preserva mais do que qualquer um. Aí vem um esquerdista, um progressista, trazer, às vezes, ofensas e críticas ridículas, sendo que o cara, muitas vezes, não plantou nenhum pezinho de cebola na sua vida. Ele não sabe nem o que é preservar. Um agricultor sabe muito bem o que é preservar. O agricultor sabe quando está faltando um determinado animal daquela fauna onde ele está ali, né? Está faltando um determinado pássaro. Parou de aparecer jacu aqui. O que está acontecendo? Aí ele já fica preocupado. Aí ele já começa a ajustar a sua propriedade para aqueles animais voltarem ali. Um agricultor, ele sabe conservar. Esses políticos, esses ambientalistas e ativistas nunca plantaram um pezinho de cebola e quer ensinar o agricultor como que ele deve fazer. Verdade, Beto. Sobre esses zumbis, os petistas, né? Acho que a gente não deve perder tempo, mas é bom a gente sempre estar tocando no assunto e rebater, né? Parece que daqui a pouco o Emílio Dalsóquio, que é o fundador da Lux Brasil, já está de volta, teve um problema de conexão, né? Para estar explicando para as pessoas que entraram agora a importância da Lux Brasil, que é uma associação de direita pura, não é puritana, né? Porque nós cuidamos do interesse do Brasil, você não pode ser puritano, né? Mas a gente é puro e nós temos o compromisso, né? Que é a essência da direita, que é expurgar os vagabundos, que é tá fazendo a limpa dentro da política e tá também expurgando os aproveitadores, aqueles que estão usando a direita para ter um cargo público ou para se permanecer na política. Porque é o seguinte, Beto, a direita hoje virou uma igreja, mas quem perdoa é Deus, Beto. Olha só o tanto de corrupto que a direita está perdoando. Eu não acho ruim os arrependidos, né, estarem agora com compromisso com o Brasil, estarem pagando seus pecados em forma de apoiar o governo federal, né, das pautas de políticas públicas que vão fazer diferença na vida do cidadão de amanhã, né? Então, é bom. Mas nós já tivemos o exemplo dos traidores perdoados, Beto, como, por exemplo, o Roberto Jefferson, que foi endeusado pela direita, a gente perdoou ele, e depois ele, no momento de dificuldade, roeu a corda e sucumbiu, porque a justiça estava apertando ele, chegando a oferecer ali o PTB, a chapa para o vice Mourão, disputar a presidência contra o presidente. Será que a gente já esqueceu isso? Eduardo Cunha, que hoje está no mesmo PTB, que teve ali a exigência de 5 milhões de reais e recebeu 5 milhões de reais de propina, né, nos contratos das construções dos navios sondas ali da Petrobras, que agora cola na direita para ter uma sobrevida na política ou para ressuscitar na política. Ele é pré-candidato a deputado federal aqui no meu estado, aqui em São Paulo, aqui, Beto, e vai ter gente que vai votar nele, porque existem pessoas como Adriles Jorge, que é pré-candidato também pelo PTB aqui em São Paulo, que está endeusando ele, chegando a dizer que o Eduardo Cunha salvou o Brasil. Pelo amor de Deus, que vergonha! E é isso que eu tenho vontade. Quando eu fui convidado para ingressar no Lux Brasil, como um dos representantes aqui no estado de São Paulo, essa é uma das minhas missões. Conversei com você, falei com a ONU, falei com o Freitas, agora a oportunidade de estar falando com o Emílio Dalsóquio aqui, que é regular a direita, né? Quer colocar a direita no trilho. Bandido é bandido, corrupto é corrupto, não tem segunda chance. Quem perdoa é Deus. A direita não pode se comportar como uma igreja. Não existe espaço para a igreja dentro da política. Existem bons valores, existe ética, existe ali a moral do cidadão e o compromisso com o Brasil. Mas a gente, viu, Emílio, nós temos o compromisso de continuar com o pensamento, com o propósito da direita, que é fazer a faxina mesmo. Não dá espaço para vagabundo ter sobrevida na política. Nós estamos purificando corruptos dentro da direita e tem que ter essa crítica, sim, viu, Emílio Dalsóquio?
porque senão a gente vai correr o mesmo risco dos 2 primeiros anos do presidente Bolsonaro, que elegeu um monte de gente que pegou carona dele e depois a facada, a punhalada. Ah, mas eles não representam nada, eles são lixos. Sim, são lixos, mas o Brasil poderia ter avançado muito mais se a gente não tivesse trazido esses vagabundos para dentro. E tem um monte de voto perdido aí, e é por isso que eu bato na tecla. Cuidado, tem muita gente da direita fazendo sucesso para aumentar o número de seguidores no Instagram, nas redes sociais, e, infelizmente, vão ser eleitos. Vão chegar lá com a cara de merda, sem saber o que é uma lei orgânica do município, uma Constituição estadual, um período constitucional, o que é uma PEC, o que é uma CPI. Não, vou ficar lá. Não, mas eu estou lá porque eu tenho voto. Você é um morto se você for lá só com voto. Você precisa ter proposituras e defender seu país. Não é não, amigo? Qual é o compromisso do candidato de direita agora, que não sabe de nada? E é por isso que nós estamos dentro da Luz do Brasil, para a gente ter esse compromisso de regular o Brasil ao rumo, não é, amigo? Caio Coppola disse certa vez que enquanto dormíamos, os comunistas avançaram, né? Eu tenho para corrigir, nós não estávamos dormindo, nós estávamos trabalhando. Quem trabalha tem cliente para encantar, tem fornecedor para pagar, tem concorrente para competir, tem o governo para te prejudicar, tem o mundo contra ti. Então, esse pessoal que está reclamando dos empresários, faça uma empresa. Você aí, ó, que reclama das empresas, faça uma. Vai lá ser empresário para ver o que é, porque é fácil criticar, né? Vai lá, quero ver, principalmente esses babaca travestidos de professor na sala de aula, metendo pau nos empresários. Vai lá, tu vai lá, abre uma empresa. Não abre, que são covardes, não tem capacidade de abrir uma empresa. Aí fica criticando aquele que abre e gera emprego. Ninguém quer ser empresário. Para quê? Para pagar, para ser condenado ali na esquina, que olha, não pagou. Então vai tu ser empresário. Quem tem condições de falar isso é quem tem uma empresa. Quem não tem que calar a boca e ver o que está acontecendo. Nessa linha de raciocínio, enquanto nós estávamos trabalhando, e muito, porque eu escutei do Bradesco e do Itaú que a Petrobras não tinha crédito. A Petrobras não tinha crédito. Quem é que vai ter crédito? Aí critica os empresários ainda. Nesta linha de raciocínio, enquanto nós estávamos trabalhando, mão calejada, tentando trabalhar, os malandros veio por fora falando bonito e tomaram de assalto o Congresso, aonde trocaram o fuzil por uma caneta. E o pessoal não percebeu. Aquela argentina idiota, rede de restaurante, foi dizer que cadê o comunismo? Cadê os tanques de guerra? Cadê os fuzis? Ela pensa que os comunistas vão vir com tanque de guerra ou fuzil aqui para dentro de casa, aqui no Brasil. É uma idiota, como tantas outras, que pensam que o comunismo não existe. Olha a Venezuela, olha a Argentina. Os caminhoneiros não estão vendo mais cachorro na Argentina. Por que está subindo esse cachorro na Argentina? Então, nesta linha, é fundamental. Judas estava na Santa Ceia. Não vai mudar isso. Judas estava na Santa Ceia. Só tinha 11. É normal isso. Na história é normal. O que nós temos que diminuir é a quantidade de Judas na Santa Ceia, que hoje chama-se o Congresso Nacional. Para isso, o povo da direita está começando a entender o que é direita. E o maior problema, o diabo existe. Pessoal, pessoal. O diabo existe. Sabe como é que ele existe? Chama-se ego. É só 3 palavras. E-G-O. É o demônio. Porque o ego é uma coisa impressionante. Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ter razão, e todo mundo quer dizer que aquele outro está fazendo errado. E não tem a paciência de esperar as coisas acontecer. É aí que está a grande sacada dos comunistas. Eles tiveram 30 anos esperando para tomar o poder. Eles têm, claro, malandro, né? Malandro, ficava ali esperando. E tomaram, de fato, o poder. Tanto que o Zé Dirceu fala, não interessa a eleição, interessa que nós estamos no comando. E a direita está aprendendo a ser direita. Então, meu amigo, não existe candidato perfeito, né? O próprio Bolsonaro não é de extrema direita, é de extrema necessidade. Mas ele fala palavrão. Olha só, o cara se pega, a narrativa já está pronta, ele se apega às coisas pequenas. O Fernando Henrique não fala palavrão, né? Mas o Bolsonaro fala para você,
E aí é o seguinte, eu não tenho nada pessoal com o Bolsonaro. Eu quero, o meu amigo, um técnico de futebol, ele tem que marcar gol, tem que ganhar o campeonato. Então, se ele é bom, eu quero ganhar o campeonato. O Bolsonaro está ali para ganhar o campeonato, ou seja, proteger o Brasil dessa onda que estamos aí na dúvida se é russa, se é chinesa, se é a nova ordem mundial, né? E aí a gente agora estamos num momento em que temos que defender o Brasil, colocando pessoas como o nosso caso, o nosso amigo agora nesse momento, os que estão aí, o Beto, para que defenda a tese de que nós somos anticomunistas. E ser anticomunista é proteger o Brasil. Olha só que coisa louca. Estamos aqui defendendo o Brasil. Então é um momento histórico. Nós não estamos falando de história, é uma revolução. Última vez foi lá nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá não aconteceu nada de extraordinário, nada. Além da tomada silenciosa do comunismo. Agora, chegou o momento, estamos no momento agora de dar uma virada, porque, pessoal, grava bem o que eu vou falar para vocês. Isso não é uma eleição, isso é uma definição. Entenderam? É uma definição. Ou nós vamos passear com o nosso cachorro, ou nós vamos comer o nosso cachorro. É isso aí, Beto. O Emílio, desde quando a gente conheceu ele a primeira vez aqui em Ponta Grossa, trouxe um discurso que estava faltando na direita, né? A direita precisa ir para um enfrentamento, né? Não pode ficar com essa ideia de que política não se discute, a gente não pode falar mal da esquerda. Começou a passar uma vaselina, amigo, acabou. Nós temos que ir para o confronto mesmo. Quando a esquerda estava buscando ascender, né, aos cargos públicos, às minúcias da estrutura pública, eles falavam que eles não podiam participar, que eles não tinham liberdade de falar, e protestavam, e se organizavam. Quando eles tomaram os centros acadêmicos, como estão tomados hoje, vai um cara de direita querer participar lá e falar suas ideias, ele é cancelado. A esquerda hoje faz aquilo que no passado ela reclamava que sofria. Então é incoerente. Então, por isso, não pense, você que é de direita, não pense que existe conversa com o outro lado. Seria muito bom que existisse, mas não existe. É cancelamento da direita, da parte deles, é cancelamento de ideias que vão contra o comunismo. E, fala assim, mas não existe comunismo. A gente sabe que na filosofia da coisa, o comunismo é o sonho utópico do socialismo, mas é a cenoura que está na frente dos burros, fazendo eles buscarem a todo momento. Então, esse ideal de sociedade comunista não deu certo, nem no projeto dele deu certo. Então, pelo contrário, destruiu, aonde o socialismo pisou, a grama não cresceu mais. Então, você precisa, vamos pegar aí a Rússia, onde a esquerda esteve, onde o socialismo, o comunismo esteve, é uma merda. Quando caiu o muro de Berlim e começou a ter novamente o envolvimento das duas sociedades, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né, que uma era comunista e a outra era capitalista, o McDonald's foi se instalar lá alguns anos depois, onde era o socialismo. Eles não conseguiam contratar pessoas daquela região porque as pessoas daquela região não sabiam fazer conta, não sabiam fazer troco no caixa. E o McDonald's começou a ter problema naquele setor porque as pessoas não sabiam contar dinheiro, pela falta de contato com o dinheiro, pela falta de contato com contas matemáticas simples. Então, onde a esquerda, onde o comunismo pisou, grama não cresceu mais, né? Nem conhecimento. Eles são um atraso. É um atraso. A esquerda no poder é um atraso para a sociedade. Eu costumo dizer... Pode falar, Emílio. Pessoal, para que existe o bombeiro? Você, meu amigo, você, minha senhora, meu senhor, meu jovem, porque lá na sala de aula agora, os idiotas camuflados professor estão dizendo para o jovem tirar a carteira, o título de eleitor, para votar contra o Bolsonaro. Então, esse pessoal de 16 a 22 anos estão tudo lá, são os rebeldes, nós já tivemos essa idade, a gente quer ser rebelde, todo mundo é o James Dean, é o rebelde sem causa, queremos ser
é normal, né? O rebelde, tanto que quem não foi comunista até os 22, 23 anos, não teve coração. Acima disso, não tem cérebro. Então, eles fazem um trabalho para fazer a molecada votar contra o Bolsonaro. Então, nós temos que convocar as pessoas de 60 anos para cima para votar, de 70, 80, 90, 100, para ir lá votar, para salvar essa geração. Essa geração Paulo Freire está totalmente perdida. Eles nem sabem o que está acontecendo. O comunismo deu certo, sim. Por isso está essa merda que está aí. O comunismo é muito bom, por isso está o Paulo Freire como referência. O comunismo deu certo, por isso tiraram o SBB da Educação Moral e Cívica. O comunismo deu certo, sim, ao ponto do homem já não saber se é homem ou mulher, se o negro, o índio, e se é o porquê da prova da arma, contra a arma, quer dizer, perdeu totalmente a referência de um trabalho de 30 anos deles, bem sutil, eles são capciosos, eles falam bonito, eles vão lá, olha só as armas, o mal das armas, e porque o negro sofreu, porque nós temos que ter meu corpo, minhas regras, então eu posso abortar. Quer dizer, eles vêm com uma conversa doce e vai envolvendo o jovem, que o jovem não tem a menor ideia do que está acontecendo. Nós já fomos jovens, e também todo jovem é rebelde. A gente quer revolucionar o mundo, mas só que eles usam o lado errado da história. Então, diante desse cenário todo, nós temos um momento espetacular, que é a auditoria nas urnas. Quem não deve, não teme. Qual o problema das Forças Armadas fazer auditoria? Mas a narrativa já está pronta. Haverá um golpe militar. Lá, em alguns canais cristãos, já estão dizendo que haverá um golpe militar. A narrativa já está prontinha, dizendo que o Bolsonaro está com receio de perder, então está chamando os governadores. Pô, olha só, tira um presidiário para ser presidente, põe um cara, mete a faca no cara e ninguém sabe, ninguém fala sobre isso. O Brasil é vendido descaradamente para o mundo. Todo mundo vem aqui roubar a nossa tabela periódica que está ali embaixo da Amazônia e ninguém fala nada. Quer dizer, o que é errado virou normal. Aí quando o cara quer defender o Brasil, olha só, agora ele está com medo da auditoria. Então nós temos que cobrar, sim, nós pagamos 6 bilhões por mês, repito, nós pagamos, lá no portal da transparência, você, meu jovem, o jovem rebelde que quer mudar o mundo, legal, bem-vindo, venha ajudar a mudar o mundo e começa pela sua casa. E na sua casa significa você. Vá lá no portal da transparência e você vai ver que são 6 bilhões por mês. 6 bilhões que nós pagamos para as Forças Armadas. Para que existe o bombeiro? Para que existe o GAECO? Para que existe a Polícia Rodoviária? Cada um nos defender, cada um nas suas funções. As Forças Armadas existem porque nós pagamos para nos defender de um ataque inimigo. Não vai ser os holandeses dessa vez, não vai ser os espanhóis, não vai ser os franceses e nem os ingleses que vão nos atacar aqui numa ação mundial. Não, são lá no Congresso que vem com a caneta, trocando o fuzil para transformar o Brasil numa Venezuela, numa Argentina. Ou você acha que o pessoal da Venezuela, o pessoal da Argentina são tão burros assim? Será que eles são tão burros assim? Não! É porque o comunista fala bonito. Primeira coisa ele fala, não sou comunista. Ele vem falando lá na sala de aula agora. Meu senhor, minha senhora, lá na sala de aula agora. Meus alunos, minhas regras. Eles começam a distorcer de tal maneira e que evita colocar pessoas e candidatos igual ao Beto para defender o Brasil. Porque o candidato deles é aquele que defende a pauta. A pauta comunista é exatamente ao contrário. Só que eles falam bonito. Então, nós, meu senhor, minha senhora, vamos cobrar do nossas Forças Armadas que cumpra o que nós estamos pagando. Eu e você pagamos 6 bi por mês para nos defender. Então, é hora de fazer essa auditoria adequadamente, porque quem não deve, não teme. Repito, é capaz de... Qual é o receio, né? Qual o receio? É possível que descubra que o PT nunca ganhou, né? Se você, jovem, rebelde, não quer justiça, você não quer as coisas corretas, você vai aceitar que essa urna é um mistério que ninguém sabe? Não.
porque você quer o melhor, não é? Você jovem, você não quer justiça, você não quer liberdade. Então começa pela urna. E não interessa quem vota, sim quem conta os votos e, mais ainda, como é contado os votos. Essa auditoria que está acontecendo agora, nós estamos em julho de 2022, e de agora em diante, as Forças Armadas estão cumprindo aquilo que nós pagamos para isso. Nós pagamos para nos proteger. E nessa proteção significa auditoria nas urnas. É o que vai acontecer de agora em diante. Por isso, temos que ficar de olho em candidatos como o Beto, que são da direita, que defendem realmente essa bandeira aqui, não é? Essa bandeira aqui, e as Forças Armadas. Também o nosso amigo, eu estou com problema de visão aqui. Daniel Camilo. O Daniel e o Beto sejam candidatos que defendam essa bandeira, porque nós não estamos vivendo, não é uma eleição, é uma definição. E não é um momento normal, nós estamos no meio de uma revolução. E você vai ver, por exemplo, você viu ali uma determinada companhia aérea, que eu não preciso dizer, todo mundo já viu, distribuindo a revista Veja gratuitamente. Você já viu? Uma determinada companhia aérea distribuindo gratuitamente a revista Veja e lá na capa da revista dizendo que é uma ameaça, mostrando a urna. Claro, a narrativa já está pronta. A narrativa é golpe militar à vista. Bolsonaro, com medo de perder, trouxe os militares. Nisso é que nós temos que provar que é exatamente ao contrário. Você quer justiça, começa na urna. A urna tem que ser um negócio sério e devidamente auditado, que é o que as Forças Armadas estão fazendo. Eu procuro sempre dizer, Emílio, que eu faço sempre aqui uma propaganda. O meu maior comercial é o seguinte: você, empresário, verifique as redes sociais do seu funcionário. Se ele estiver militando para o PT, para a esquerda, para o comunismo socialista, manda ele embora. Demita ele. Se livre desse Exu, dessa desgraça na sua vida. Porque ele não vai defender a sua bandeira, quer pagar as contas, quer depender do lucro para pagar os impostos, tributos e continuar contratando nesse país. E principal, pagar o salário desse famigerado aí, desse vagabundo que fica militando a favor do comunismo, enquanto depende do lucro do seu patrão, né, e do capitalismo para receber o seu salário, comprar ali sua droga e seu iPhone. Então, a minha maior campanha, desde que eu sou pré-candidato, né, eu venho fazendo isso. Empresário, verifique as redes sociais do seu funcionário. Se ele estiver militando pela esquerda, pelo comunismo, socialismo, manda ele embora. Se livra dessa desgraça, porque ele nunca vai abraçar a sua causa. Bom, pessoal, quero agradecer. Então, só para terminar, só para dizer o seguinte: você jovem, você vai estudar assim. Temos que abrir o pensamento para o comunismo para ter mais visão das coisas. Vocês estão sendo muito radicais. Não pode, tem que abrir mais o pensamento. Aí você diz o seguinte: está lá no meu vídeo, está registrado em cartório. Está registrado em cartório. Então, vamos fazer o seguinte: traga o nazismo. É isso que você está querendo dizer. Traga o nazismo, aceita o nazismo, então. É isso que você quer? Porque quando você diz, não, mas nós temos que ter pensamentos diferentes. Tá bom, então traga o nazismo. É isso que está sendo feito. Nenhum, nem outro. Porque o nazismo, aliás, o comunismo matou e mata ainda 5 vezes mais que Hitler. Grave isso, jovem rebelde que quer mudar o mundo. Então é isso daí, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Eu preciso ir lá, porque eu estou em pré-campanha, né, Emílio e Beto, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, Beto, pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Paraná. E você que está me assistindo aqui, esse aqui que está do nosso lado aqui, Emílio Dalsóquio, ele é o presidente fundador da Lux Brasil, uma associação de direita que é contra o comunismo, os vagabundos corruptos e os aproveitadores. Nós estamos vindo aí para dar uma melhorada no movimento de direita e colocar um pouco mais de radicalismo no quesito de corrupção, comunismo, socialismo, para a gente se livrar
desses malfeitores que acabam com o Brasil. Eu estou numa pré-campanha aqui, Beto e Emílio, estou visitando as cidades do interior do meu estado aqui. Estou atualmente na cidade de Marília, para vocês verem aqui. Eu estou na Univem, Universidade de Marília aqui. O reitor nos apoia aqui, o pessoal, os funcionários. A maioria aqui é bolsonarista aqui, então a gente está fazendo essa via sacra. E, Beto, parabéns aí para você, no estado do Paraná. Emílio, muito obrigado pelo chamamento aí dos integrantes da Lux Brasil em apoiar projetos como nós, né, dentro do seu estado, da sua região. Vamos fazer outras lives, vamos ter mais oportunidade de estar junto. Eu quero pedir para você aí, meu seguidor, a pessoa que gosta do meu trabalho, também acompanhar aqui o trabalho do Beto, o Casac e do nosso fundador e presidente Emílio Dalsocchio, tá bom? Então, as últimas palavras, considerações de todos aí. Emílio, Beto, fique à vontade. Não, Dalsocchio significa de Zóquio, Dalsocchio, Zóquio, uma cidade do norte da Itália. Dalsocchio. Foi aportuguesado porque alemão, italiano, japonês era inimigo da nação, então teve que, nos anos 40, né? Não era inimigo da nação, ficou Dalsocchio, Cecília, totalmente da Portugal. Dalsocchio, com Z. Dalsocchio, CH. Zóquio é uma cidade no norte da Itália. Então, esse cabelo de índio, porque o meu bisavô, por parte de mãe, era índio, e o italiano. Sou meio índio, meio italiano. E jovem, estamos num momento de revolução. Nós somos os voluntários da pátria. E nós somos as pessoas que vão mudar, os heróis da resistência. História ao vivo. Venha para a história do lado certo da história. Não fique do lado errado da história. Isso tudo vai estar nos livros que nós vamos vencer e vamos contar a história que é a real. E qual é a real? Onde tem comunismo, tem fome. Então, essa eleição não é uma eleição, é uma definição. Ou nós vamos passear com os nossos cachorros, ou nós vamos comer o nosso cachorro. Você acha que eu estou exagerando? Vá ali, fale com pessoas da Venezuela e fale com pessoas da Argentina, aí você vai confirmar tudo isso que estou falando. Valeu, pessoal, um abraço. Tudo bom? Valeu. Pessoal, você que é de São Paulo, eu quero pedir que você entre em contato com o Daniel Camilo, porque ele hoje é um representante da Lux Brasil, aí do estado de São Paulo, pode nos ajudar a ampliar, né? Teve uma live esses dias que uma pessoa aqui do Paraná falou, olha, na minha cidade eu não tenho Lux Brasil. Fizemos o contato depois e já abrimos a Lux Brasil com essa pessoa lá nessa cidade. Então, quem está assistindo essa live, entre em contato com o Daniel e faça aí a abertura de uma Lux Brasil para que a gente venha expandir esse projeto. Eu quero também pedir que vocês votem quando chegar o momento, né? Eu dou apoio ao Daniel Camilo, né? Que é o nosso pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, está no Partido Republicanos, como eu, e também é o candidato da Lux Brasil para o estado de São Paulo, né? Confiamos na pauta dele, confiamos nos ideais que ele defende, que está alinhado com a Lux Brasil, que ele hoje representa ali naquele estado. Então, obrigado a todos, obrigado por essa oportunidade, Daniel. Muito obrigado, Emílio, por estar aqui com a gente também. E sucesso a todos e vamos em frente. Ô, Emílio, eu quero que você faça o chamamento para os luxianos aqui do estado de São Paulo me procurar aqui, rapaz. Isso, luxbrasil.org.br, mas anote, Daniel, dá o teu telefone aí, por favor. Passa o teu telefone. O telefone ele está na minha página, clicando aqui, né, no botão da página, com contato direto comigo no WhatsApp, mas vou deixar no ar aqui. É 11 976965260. Então, você, Luciano, aqui, estamos com o fundador aqui, nosso presidente Emílio Dalsocchio, né? Tá? Eu vivo aqui no único estado com nome de mulher, né? Tem que ser um estado diferente, né? Por isso que a gente é mais iluminado que os restos. Nós somos mais iluminados que o resto, porque é o único estado com nome de mulher, pô. Tem que ser um estado diferente, né? Santa Catarina. Mas o que eu quero dizer, chamar o pessoal é o seguinte: nós temos 12 propostas assinadas em cartório. É colocar um elefante numa caixa de sapato. Não adianta ficar reclamando, tá, mas por onde vão começar? Então, nós temos as 12 propostas, você vai lá ver as 12 propostas, está registrado em cartório, para não ter dúvida nenhuma, que é o começo, para até você começar a entender como funciona esse sistema doentio, que é o comunismo, e como destruí-lo.
e é através do Beto e Daniel, pessoas iguais a ela que estão na luxbrasil.org.br e nesse telefone que o Daniel passou, para que venham somar, para que a gente crie essa onda contra o comunismo. É um momento histórico. Sejamos os voluntários da pátria, os heróis da resistência. Bem-vindo a luxbrasil.org.br. Um abraço.